Vencemos o Corinthians por 2-0 na Neoquímica Arena e eu sei, o Corinthians hoje não vive um bom momento, assim também como o jogo do Fluminense não foi um jogo maravilhoso, mas conseguimos 3 pontos importantes fora de casa, em um dos lugares mais difíceis de você jogar como visitante, e ao mesmo tempo o Fluminense está sabendo, esse Fluminense do Renato, o que tem que fazer para matar o jogo, ainda quando a atuação não é a melhor de todas, e é sobre isso que nós vamos falar no nosso vídeo de análise. Então, antes da gente começar, eu já preciso pedir para você chegar deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal, se você é tricolor e curte, está sempre bem informado sobre o Fluminense, e vamos então para a nossa resenha sobre essa partida. Apesar de nesses últimos anos a gente ter dificuldade na hora de enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena, esse ano eu vi a torcida mais animada para esse jogo, eu também estava bastante confiante de que era possível buscar uma vitória fora, mas ao mesmo tempo, quando surgem as notícias de que Thiago Silva estava lesionado, o Ganso não ia viajar, é claro que bate uma preocupação maior e acho que principalmente o Ganso, tudo bem, ele faz diferença na hora de armar a equipe, mas a gente já foi obrigado a jogar basicamente esse início de temporada inteiro sem o Ganso, então é uma ausência que a gente teve que se acostumar. Agora, sem o Thiago Silva, você imagina a defesa muito mais frágil, o Freitas não vinha tendo atuações muito seguras. E aí, para esse jogo, ainda se imaginava o Thiago Santos tendo oportunidade no primeiro tempo e o Renato resolve entrar com o Ignacio, o que acabou se mostrando uma boa escolha ao longo do jogo. Mas não foi um jogo fácil para o Fluminense do início ao fim. Pelo contrário, a primeira jogada, a primeira chance de gol acontece com uma jogada do René pro Cano. É a primeira chance de gol do jogo inteiro. Só que logo em sequência o Corinthians vem pra cima, faz uma marcação mais alta, não só ataca, mas também aproveita muito a segunda bola, então dá uma pressionada legal ali na gente. Tem uma chance absurda com o Depay, uma defesa gigantesca do Fábio logo no início do jogo. E a gente começa a passar um certo sufoco. A gente até conseguia chegar mais no ataque, mas o time parecia um pouco perdido em algumas jogadas. Em comparação com o time do Mano Menezes, o time hoje já consegue ser mais efetivo na hora de cruzar, quando vai bater um escanteio. Mas ao mesmo tempo, às vezes o Arias chegava lá na frente, não tinha ninguém com ele. Ou quando a gente conseguia chegar com a área ali bem povoada, parecia que o time se perdia, não conseguia nem assustar o goleiro adversário, assim, o Canóbio não estava numa boa noite, o Germán teve que voltar bastante, e eu acho que a gente vence nesse jogo pela defesa, porque do lado contrário, o Corinthians teve as suas chances e assim, atacou bastante no primeiro tempo, e o Corinthians, pra mim, chegava em condições melhores até, as chances que o Corinthians criava tinham possibilidades maiores de gerar gol ali, de gerar perigo, só que ou se deparava com a nossa defesa ou jogava a bola pra fora. Eu acho até que o grande mérito nesse jogo é a nossa defesa. O Fábio faz só 2 defesas ao longo do jogo inteiro, e mesmo em outras situações de bastante perigo, a nossa zaga conseguiu resolver a situação. Tanto que as 2 bolas que o Fábio defendem é uma jogada do Depay no início da partida, que seria um golaço, foi uma defesa brilhante do Fábio, e a outra é uma bola do Romero. De restante, o Fluminense até às vezes dava alguns espaços, mas conseguia matar essas jogadas. Então, assim, pra mim, os méritos estão na defesa. No ataque, o time já se mostrava um pouco mais perdido, não conseguia entregar a mesma intensidade dentro de campo. Não era um time lento, morto, mas não era aquele time intenso. E aí, quando a gente vai pro intervalo, precisava fazer alterações. Assim, o Renato acaba optando por tirar o Lima, segundo o Lima, que de fato não tinha conseguido contribuir. O Renato, da coletiva de imprensa, ainda fala que o Lima teve febre no dia, teve que se medicar 3 vezes ao longo da noite ali. Mas o time inteiro não estava perfeito, então também não dá pra colocar só a culpa no Lima. Mas quando o Renato coloca o Nonato, você passa a ter 3 volantes dentro de campo. E como você consegue ter 3 volantes dentro de campo e não ser um time que se recua, né? Foi isso que o Fluminense fez, acabou aproveitando ali tanto o Martinelli quanto o Nonato para poder chegar mais próximo à área, e acaba que a gente consegue fazer um gol que passa bastante segurança, o gol do René. Ele é um gol que não é igual ao gol do Santos, né, que acontece lá pro final do jogo, e até casa com o que eu falei, né, a gente ganha pela defesa, né, o René tá entre os defensores e consegue meter um golaço pra dentro.
E aí o time já vai mais confiante. Quando o Renato faz a alteração ali do Serna, o Serna logo de cara, assim que entra em campo, já consegue ali um pênalti pra gente. O Arias converte, como o Corinthians estava sendo obrigado a sair mais, a gente teve mais espaço, então não passou sofrimento nesse final de jogo. O Thiago Santos chega a entrar, EV também. Mas quem? O Lescano é quem também entra mais lá pro final. Inclusive, um detalhe, a gente deu sorte pra mim desse pênalti ter acontecido depois do Cano ter saído de campo, porque se o Cano ainda estivesse em campo, acho que era pra ele. Acho que era ele que iria bater e aí, de repente, o goleiro da base do Corinthians ia dar sorte e ia reacender o jogo. Mas quando tem que dar certo, parece que tudo dá certo. E pra mim, o resultado desse jogo. O Fluminense, mesmo com dificuldades, mesmo sem ninguém ter tido uma atuação que se sobressaiu pra caramba. A gente pode falar do René, por exemplo, que teve uma atuação melhor do que vinha apresentando. Foi o herói improvável dessa partida. Mas também não foi uma atuação brilhante. Eu acho que é importante, sim, pro René ter esse tipo de atuação pra ele poder ganhar mais confiança. Porque, assim, toda bola que ia pro lado do René, o René perdia. Então, isso com certeza vai minando a confiança do atleta pra sequência. Pra um defensor é importante ter essa segurança. Então, acho que o gol, nesse sentido, é muito bom, pensando nele evoluir. Não acho que vai evoluir a ponto de passar à frente do Gabriel Freitas, mas quem sabe nos surpreende, né? Tá aí pra jogo. Mas até pra ser muito justa, nesse jogo a gente tem que dar muitos méritos, de fato, pra René, Freitas, Ignácio e Samuel Xavier. Porque eu acho que eles foram os que tiveram as atuações mais consistentes dentro de campo e conseguiram a gente sair com esse resultado. A efetividade lá na frente foi importante, mas sair com esse resultado também passou por ter uma defesa segura que não deixou o Depay se criar nesse jogo. Então, nesse ponto aí, se não foi uma atuação perfeita, se eu acho que ninguém se destacou extremamente, a ponto de ter tido uma atuação brilhante, pelo menos esses 4 conseguiram dar uma consistência na defesa que eu tinha muito receio, porque uma coisa é você ter um zagueiro do lado de Thiago Silva, né? Outra coisa é você ter os zagueiros ali sem o Thiago Silva pra dar esse suporte. Thiago Silva faz os seus companheiros crescerem bastante. E mesmo sem ele em campo, conseguiram crescer nesse jogo e não deixar o Corinthians se criar. Então eu tô muito empolgada pra essa sequência. Cheguei a falar no nosso pré-jogo que se o Fluminense vencesse de 3-0, de 3-1, eu tava ali, ó, vamos brigar pelas cabeças. E apesar de ter sido um 2-0, eu acho que muito pela postura do saber o que fazer quando o jogo não tá fácil, me faz ainda ter essa confiança. Fui olhar também a sequência de jogos. A gente tem uma sequência de jogos que, apesar de serem muitos jogos em pouco tempo, são adversários que dá pra gente conseguir entrar com confiança, se entrarmos como entramos nesses últimos jogos, e fazer bons resultados, né? Fazer bons pontos. Então, assim, siga iludida, tá? Estão nos deixando sonhar e pode sonhar tranquilo. Que, assim, cara, muito bom, ainda que o futebol não seja perfeito. É muito bom ver esse Fluminense em campo, que não desiste, que não recua, que vai pra frente, que tem garra e que mesmo quando o jogo não tá da maneira como deveria estar, aquele jogo bonito de se ver, consegue o que precisa pra poder sair com resultado. E, assim, méritos, assim, sem sombra de dúvidas, do Renato Gaúcho, que com as mesmas peças que o Mano tinha na mão, tá conseguindo fazer um futebol competitivo, um futebol em que você não vê mais o Fluminense entrando dentro de campo e parece que todo adversário é mais forte do que a gente. Não é isso que tá acontecendo. Então, méritos também do nosso treinador e da equipe que abraçou esse trabalho. Tô bastante animada, deixa aí nos comentários se vocês estão iludidos igual a mim também. 5 horas e a gente vai ter uma live pra gente conversar sobre as notícias que surgirem ao longo do dia e, é claro, é inevitável falar um pouco mais sobre esse jogo. Beijo no coração, saudações tricolores e até mais tarde.